Bom dia, graça e paz. Estou com uma dificuldade aqui, gente, de entrar no YouTube. Só um minutinho. Não tá abrindo a live por lá. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. Deixa eu ver, só um minutinho. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se agora vai. Não tá abrindo a live pelo YouTube. Não sei porquê. Vamos ver se eu consigo colocar no ar agora. Vai. Eu acredito que não vai rolar pelo YouTube hoje. Não sei o que aconteceu. Não está criando transmissão. Mas, vamos lá. Esse é o Café com Palavra de número 494. Sejam todos bem-vindos. Ontem, por um lapso de memória, nós deveríamos ter falado sobre provérbios. E eu fui lembrar somente hoje que eu pulei a terça-feira, pulei Provérbios. Hoje, então, nós vamos avançar no capítulo de número 8 de Provérbios. As coisas estão bem complicadas aqui nas redes sociais, né? Muita gente reclama de não ativação, não sei o que acontece. Mas, enfim, não sei. Vou tentar mais um minutinho só, tá? Vou tentar mais uma vez, senão eu abandono o YouTube hoje, porque realmente não sei o que o camarada ali não tá indo. Um minuto. Às vezes a tecnologia tem disso, né? Pode falhar e acontece, né? Liguei o computador, deu tudo certinho, mas vamos ver se agora vai. Não tá indo. Bom, vamos por aqui mesmo. Então, hoje nós vamos meditar em Provérbios capítulo 8, do verso 22 até o verso de número 31. Provérbios 8, verso 22 até o verso de número 31. Meu computador simplesmente parou aqui. Não vai para o YouTube hoje. Não sei o que aconteceu. Vou tentar mais uma única vez. Bom dia, sejam bem-vindos. Quem está chegando aí, quem está pelo Instagram, então, manda um aviãozinho, compartilha essa live com alguém. Provérbios 8, 22, 31. Aí, fixado. Fiquei incomodado agora. Por que não vai no YouTube? Mas enfim, né? Não entendi. Não foi. Vamos lá? Olha o que o texto diz. Eu vou ler na nova versão, na Nova Almeida atualizada. Diz assim: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria.
divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Olha que coisa interessante, né? Nós sabemos que o capítulo 8 de Provérbios, ele é uma personificação da sabedoria, né? A sabedoria está personificada em Cristo. É isso que Salomão faz nesses primeiros, na verdade, nos primeiros 9 capítulos. Os primeiros 9 capítulos de Provérbios, que podem ser divididos em livro, né? Principalmente o capítulo 1, o 8 e o 9, falam dessa sabedoria personificada, né? Falam de uma sabedoria como uma pessoa. E no primeiro capítulo, nós precisamos lembrar que ele fala, né, que a sabedoria é como se fosse um pregador, uma pregadora, numa praça. Está falando, está transmitindo vida, está exigindo justiça. E aqui no 8º capítulo, essa sabedoria é o arquiteto, ou a arquiteta sabedoria, né? Arquiteta da criação. O texto de Paulo aos Colossenses, que até é a música que nós acabamos de ouvir, né? Alguém perguntou quem é que estava cantando, Projeto Sola. O texto de Colossenses capítulo 1, do verso 13 até o verso de número 20, vai justamente trazer uma clareza a respeito daquilo que nós estamos vendo nesse trecho de Provérbios. Verso 15, melhor dizendo, de Colossenses capítulo 1, ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. E aí tem um texto de Hebreus, capítulo 1, verso de número 3, que vai dizer o seguinte, olha só, Hebreus, capítulo 1, verso 3. Eu li Colossenses, capítulo 1, verso 15. Agora, Hebreus, capítulo 1, verso 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Vamos voltar para Provérbios, tá? E olha que coisa interessante. Provérbios capítulo 8, verso de número 20, 21, 22 a seguir, ele foi um texto que gerou uma controvérsia no início da história da igreja. Porque se nós pegarmos aqui o verso de número 22, olha o que diz, foi o primeiro que eu li. O Senhor me possuía no início da sua obra. Tá? Se você pegar uma outra tradução, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, a NVI. A NVI diz, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho. As traduções que utilizam, né, e a Septuaginta, não sei se você lembra, você que estudou comigo, vai lembrar o que é a Septuaginta. Entre Malaquias e João Batista, a gente chama de um período interbíblico, ou o período dos 400 anos de silêncio, que não foram tão silenciosos assim. Nesse período, muitos impérios dominaram, né, aquela região ali da Ásia. Eram os persas, medo-persas, depois os gregos, e depois os egípcios, depois os romanos. Nesse período do governo egípcio, Ptolomeu pede para que, ele ordena, né, que a escritura hebraica fosse traduzida do hebraico para o grego.
E aí nós temos a chamada Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido do hebraico para o grego. A Septuaginta traduziu esta palavra, né? Porque o grego não era tão específico assim. Ela traduziu essa palavra como criou. E esse criou, o que aconteceu? No início da história da igreja, houve um homem chamado Ário, né? Que ele deu origem ao arianismo. Ele foi dizer, não, Jesus Cristo foi criado, Jesus Cristo foi gerado. Mas houveram outros pais da igreja, como nós chamamos, como Atanásio, né, na defesa da divindade de Cristo. Ele diz que Kanak, que é a palavra usada aqui, e aí no texto da Nova Almeida atualizada, vai aparecer então: o Senhor me possuía no início da sua obra. O que essa tradução quer dizer? Quer dizer que Jesus, a eterna sabedoria, a pessoa, a personificação da sabedoria, já estava com Deus desde o início. Assim como o evangelista João, não João Batista, o evangelista João, no evangelho vai dizer: no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Salomão, 950 anos antes da vinda de Jesus, está aqui, né, personificando a pessoa de Cristo na eterna sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, ou seja, antes das suas obras mais antigas, ou seja, antes do céu ter sido criado, antes da terra ter sido criada, antes do homem ter sido criado, o Senhor me possuía no início da sua obra. Ou seja, Cristo, né, já estava com o Pai ali, coexistente, existente, né, na pessoa da Trindade. Quando nós olhamos para Gênesis e olhamos lá que o Deus é Elohim, né? E Elohim é plural. Olha que coisa interessante, o nome de Deus Elohim é plural. Os cananeus citavam Elohim, né? Mas no sentido de adorar vários deuses. Mas biblicamente falando, Elohim significa um Deus, um único Deus existente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Salomão, nessa grande introdução do livro de Provérbios a respeito do que é a sabedoria, ele está dizendo que a sabedoria é Cristo. A sabedoria é Jesus. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 13. Deixa eu ver se é o 13. Onde é que está aqui? Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Eu sempre confundo esse capítulo. Onde é que está? Romanos. Romanos. Capítulo 11. Capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso de número 33. Olha o que diz lá. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Está dizendo a respeito de Cristo, tá? Olha só, Jesus Cristo. Ele é a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Tá? A sabedoria e o conhecimento de Deus estão em Cristo. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Ou seja, os juízos de Deus, que são perfeitos, né, que são estabelecidos em Cristo, que estão manifestados em Cristo, são perfeitos, são inexplicáveis, são insondáveis. O homem não entende, o homem não compreende, o homem não consegue dimensionar. Olha o que ele vai dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem aconselhou o Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Ou seja, há a possibilidade de alguém, né, ter presenteado, ter dado alguma coisa para Deus? Não. Daí ele vai dizer no verso 36, porque dele, por meio dele e para ele
são todas as coisas. Porque dele, ou seja, tudo é dele. Né? Abraham Kuyper tem uma frase que diz que não há 1 centímetro quadrado nesta terra que Jesus não diga, é meu. Não há 1 centímetro quadrado nessa terra que Jesus não possa dizer, é meu. Tudo é dele. Porque dele, olha só o que diz Paulo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E aí a gente volta para Provérbios 8, nós vamos ver isso muito claramente nesse texto de 22 a 31. Né? Fui estabelecida desde a eternidade, verso 23. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quem que foi estabelecido? Quem que existia desde a eternidade? O Cordeiro. Apocalipse capítulo 13, verso de número 8, diz o seguinte. Apocalipse 13, verso de número 8. Deixa eu só pegar uma tradução aqui. Olha só. E toda a humanidade, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, toda a humanidade, aqui tem um contexto, né? Está falando sobre a besta levantada do mar. Mas olha o versículo 8. Toda a humanidade, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, desde a criação do mundo, já havia o Cordeiro. Desde a criação do mundo, ou antes da criação do mundo, algumas traduções vão colocar, antes da fundação do mundo, esse Cordeiro já existia. E nele está toda a sabedoria de Deus. E Salomão vai dizendo, né? Olha só, vamos para o verso 24. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Ou seja, olha para Gênesis capítulo 1, né? Era um caos. No princípio criou Deus os céus e a terra era ou estava sem forma vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Antes de haver abismo, ou seja, não havia nem o caos ainda. Jesus já estava com o Pai. Antes que os montes fossem firmados, aqui ele vai narrando, Salomão vai narrando as obras das mãos de Deus, né? Porque lá à frente ele vai concluir o porquê disso. Olha só. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Ou seja, não existia nada. Não existia absolutamente nada. Mas sabe o que existia? Olha o verso que diz, verso 27. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quem é que estava lá? Jesus, Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E coisa linda, né? Paulo vai dizer, até preguei isso domingo na igreja, que a gente está em uma série sobre Romanos. Paulo vai dizer, usando Abraão como justificado pela fé e exemplo da fé, Paulo vai dizer que Deus chama a existência as coisas que não são. Paulo vai dizer que Deus chama a existência as coisas que não existem. E é verdade, se você pegar Gênesis, você vai ver que as coisas não existiam e elas passam a existir pelo poder da palavra. Elas passam a existir pela palavra de Deus, pela palavra que Deus expressa. Agora alguém vai dizer assim, né? E aí não é conversa de maluco, né? Deus falava quando não existia nada? Existia a necessidade de Deus falar? Porque se Deus fala, porque é a forma como eu e você nos expressamos, será que Deus já falava? Deus fala. E Deus fala, sabe por qual palavra? Olha só. Os primeiros 6 dias, Deus vai dizendo, né? Os primeiros 5 dias, Deus diz, haja, 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 haja,
haja e houve. Deus disse, haja e houve. Haja luz. Houve luz. Haja e foi agindo. Só que esta palavra, olha que coisa magnífica que é o texto bíblico. Esta palavra, logos, é Cristo. Paulo vai dizer em Romanos 11, porque dele, para ele, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo vai dizer aos Colossenses capítulo 1, verso 15, porque ele é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado, as coisas visíveis e as coisas invisíveis foram criadas por intermédio dele. Então, a sabedoria é Cristo. Agora, olha que coisa interessante. Quando Paulo fala que eu e você precisamos, que nós temos a mente de Cristo, aquele que anda no Espírito é uma nova criatura, né? Paulo vai dizer em Romanos 8. Eu falo isso com muita frequência, textos que eu cito com muita frequência, né? Romanos 8:1. Aquele que está em Cristo, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E andar sobre o Espírito é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, o próprio Jesus vai dizer, é um sábio. Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte, verso 25 e 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e coloca em prática, pega aí, palavra. Todo aquele que ouve as minhas palavras. Que palavras são essas? O Logos, a sabedoria, o próprio Cristo. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um sábio. É como um sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque compreendeu o que é sabedoria. Porque entendeu o que é sabedoria. A sabedoria, para nós, é Cristo. E a sabedoria aplicada é ser achado em Cristo. É ser encontrado em Cristo. Verso de número 28, olha só. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Ou seja, a sabedoria está dizendo aqui, ó, eu estava com ele. Quem é que estava com Deus no princípio? João vai dizer, Paulo vai dizer, quem estava com Deus no princípio era o próprio Cristo. Era o próprio Senhor, né? Então, olha que coisa magnífica. Olha que coisa esplêndida. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele. E eu era o seu arquiteto. Daí Paulo vai dizer, todas as coisas foram criadas por ele. As visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por ele, por intermédio dele e para ele. Para ele são todas as coisas. Amém? Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Nós não podemos esquecer que Provérbios é um livro sapiencial, ou seja, é um livro também poético, então ele usa de poesia, Salomão está usando de poesia a todo momento para expressar isso, né? Nunca esqueça disso. Tem uma característica literária muito interessante, né? É poético, tá? Então são provérbios, são ensinamentos curtos, atemporais, né? E isso de certa forma carrega o texto bíblico com essa poesia, e ele está dizendo, olha, eu era a sua alegria, eu sou a sua alegria, né? E olha que coisa interessante, que o próprio Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que também é Deus, o que ele faz? Ele glorifica, né, o Filho. E o Filho glorifica o Pai. Então, é de uma perfeição magnífica o que a gente vê na palavra de Deus.
Então, o caráter de Deus, a santidade de Deus, a sabedoria de Deus, toda ela está, de certa forma, personificada em Cristo Jesus, como demonstra esse capítulo de número 8, né? Que muitos entendem que realmente esse texto é a própria personificação da sabedoria, que Salomão tanto vai falar nos primeiros capítulos do livro de Provérbios. Quem é a sabedoria, como ela é, o que ela faz, como ela se comporta e qual a importância dela. Por isso que Salomão vai dizer o seguinte, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor, compreender as suas verdades, compreender que Ele é a própria sabedoria. E agora, coisa interessante, Tiago vai dizer, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá, né, deliberadamente. Então, que você possamos entender que nós temos alguém que é a sabedoria e ela está à disposição. Ela é Cristo, é Jesus, e Ele está à nossa disposição. E o mais importante de ser sábio é ser achado, ser encontrado em Jesus. Amém? Eu terminei a live e o YouTube nem entrou ainda. Ele nem habilitou aqui para criar a transmissão. Não sei o que aconteceu. Até vou reiniciar meu computador aqui e ver se depois ele retorna. Certo? Deus abençoe vocês. Vamos orar. Se você deseja ter acesso aí às outras lives a respeito de provérbios, que geralmente são nas terças e sextas, né? Mas ontem, por um lapso de memória, eu vim com outra coisa na cabeça, mas certamente foi útil para alguém, falou com alguém a palavra de ontem sobre perdão, né? E aí hoje eu lembrei, né, acordando mais cedo para preparar a mensagem, eu disse, opa, ontem era dia de provérbios e eu falhei, mas estamos aqui. Terças e sextas falando sobre provérbios e nos demais dias algo que o Senhor coloca no meu coração. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esse dia, pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez, pelo teu amor, pela tua bondade. Pai, a sabedoria é teu filho, é a tua palavra, que nós possamos ser encontrados nele, que nós possamos ser sábios a ponto de edificar a nossa casa sobre a rocha que é o teu filho, sobre a construção, que a nossa construção seja uma construção que realmente esteja edificada em ti, na tua palavra. Que possamos entender isso, que possamos estar cada dia mais próximos, sedentos e famintos da tua palavra, a ponto de entendermos que só há sabedoria em ti, a ponto de entendermos que teu filho é sabedoria e é dele que nós precisamos. Pai, nos dá clareza, nos dá entendimento para ser sábios nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você, fique na paz que excede todo entendimento. Não esqueça, aqui no meu feed no Instagram, a primeira postagem que está fixada ali é do devocional. Deixa eu ver se eu acho que está na mesa da Ju. Um minutinho. Aqui, ó. É do devocional que nós vamos sortear dia 27, em comemoração ao Café com Palavra de número 500, tá? Muito bonito que ficou, né? Olha só que lindo. Café com Palavra de número 500. Nós vamos sortear, então o post está fixado aqui. Quanto mais você comentar, né, você terá mais chance de ganhar, né? Porque o site que sorteia, eu fixo qual é a postagem e dos comentários ele faz um randômico ali e sorteia um comentário, tá? Então você pode marcar 2 pessoas em cada comentário, quanto mais você marcar, mais chance você tem de ganhar, e eu vou mandar pro vencedor aí, né, sem custo nenhum, pelos correios, esse lindo devocional do Café com Palavra, certo? Compartilha essa live, marque alguém, seja um evangelista junto comigo. E a série Provérbios está aqui também no meu feed, basta você procurar ali naquela paginazinha que é dos Rios, ali onde ficam os vídeos, clica por série, estará lá Provérbios verso a verso. Já tem mais de 20
20 lives, né, a respeito de provérbios. José Wanderson, eu nem sei se eu vou comercializar esse material aqui, mas acredito que não, tá? Mas vamos ver. Eu preciso achar ele num valor mais acessível, tá? Ele ficou num valor aí um pouco alto. Mas vamos ver se der certo. Quando vai ter um sorteio? Ah, mas daí eu preciso de um patrocínio aí de uma livraria. Sortear uma coleção completa do Hernandes Dias Lopes não é fácil, né? Haja dinheiro. Certo, gente? Deus abençoe você. Vamos ver se eu consigo... Gisele. Eu vi teu comentário, tá? Só que eu não consegui ontem, até era para ter aula. Estava em limpeza aqui do meu ambiente, mudando o ambiente aqui. E daí eu acabei não respondendo, mas eu vou responder depois a respeito da tua necessidade aí de prova, né? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz que excede todo entendimento. Eu vou tentar baixar esse vídeo aqui e colocar no YouTube, já que o YouTube não resolveu não funcionar hoje. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Tchau.